Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Sejam bem-vindos a esta live deste sábado. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos nesta manhã de sábado, Te adorando, cantando hinos de louvor ao Teu nome, abrindo a nossa mente, o nosso coração para receber a Tua palavra. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, que ao abrirmos a palavra da profecia, o Espírito Santo nos ilumine e nos abençoe, em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, um feliz sábado para todos vocês. Hoje Deus colocou no nosso coração para partilhar com vocês a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo. Queridos, é o terceiro anjo que adverte acerca do sinal da besta, a marca da besta. Eu convido você para que abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, vamos ver então os versos 9 até o verso 12. Apocalipse 14 e o verso 9 até o verso 12. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, aqui está a advertência, contra o poder identificado na profecia de Apocalipse 13, como a besta que subiu do mar, o poder papal, e a imagem da besta, que é a besta que subiu da terra, de Apocalipse 13. São dois poderes que se unem para o domínio mundial, agora no tempo do fim, para o período da nova ordem mundial. E aqui nós vemos a mensagem do terceiro anjo fazendo uma séria advertência contra a submissão, contra a adoração destes dois poderes. Aqueles que se submetem à besta que subiu do mar, o poder papal, então também se submeterão à besta que subiu da terra, à imagem da besta, recebendo o sinal, a marca da besta. Vejam, portanto, a séria advertência que o anjo está fazendo aqui. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Vejam quão pesada é esta advertência do terceiro anjo. E agora leiam comigo também o verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O anjo, o terceiro anjo, identifica um grupo, um remanescente fiel, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus e que não vão se submeter ao poder papal e nem à imposição da lei dominical. Meu querido irmão, eles, os remanescentes de Deus, permanecem firmes. Eles somente adoram o Criador dos céus e da terra. Eles têm o selo do Deus vivo. Eles não aceitam o sinal da besta. Por isso aqui diz o verso 12, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. No desfecho desta controvérsia, toda a cristandade estará dividida entre duas classes, grandes classes. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. Grande conflito, página 450, parágrafo 1. O Senhor disse à sua serva, o Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes que termine o tempo da graça. Portanto, os Estados Unidos da América do Norte vão formar uma imagem deste poder papal que dominou o mundo durante a Idade Média. E agora, no tempo do fim, os Estados Unidos usam sua influência, seu poder bélico, usam tudo o que podem para impor diante do mundo a submissão, o domínio papal. E, meu querido irmão,
Deus está falando aqui no livro Eventos Finais, página 227, parágrafo 3. O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes que termine o tempo da graça. Antes do fechamento da porta da graça, se forma a imagem da besta impondo a lei dominical, que sairá dos Estados Unidos, em homenagem, em honra, em exaltação ao poder papal, porque constituirá a grande prova para o povo de Deus, por meio da qual se decidirá o destino de cada um. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, isto está no livro Grande Conflito, página 445, parágrafo 1, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns. Quais são estes pontos de doutrinas que são comuns a todas as igrejas? Todas elas creem na imortalidade da alma, que não tem nenhum apoio bíblico. A Bíblia ensina a mortalidade da alma. A alma que pecar, esta morrerá. Mas as igrejas se unem em doutrinas que são comuns a elas. A imortalidade da alma e a santificação do domingo, o primeiro dia da semana. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado, influenciarem o governo, que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições. Então a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana. Será uma cópia desta hierarquia romana que dominou o mundo na Idade Média e vai dominar o mundo agora no tempo do fim. E a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Grande Conflito 445, parágrafo 1. Portanto, meu querido irmão, convido você para que leia comigo Apocalipse 13. Apocalipse 13, vamos ver então os versos 12 até o verso 17. Aqui está descrevendo a imagem da besta, a besta que subiu da terra. E vi subir da terra uma outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. O mesmo dragão que deu seu trono, sua autoridade, à besta que subiu do mar, Apocalipse 13, 1 e 2, este mesmo dragão, que é Satanás, fala através dos Estados Unidos da América do Norte, agora no tempo do fim. Verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Todo o poder e domínio que o papado teve na Idade Média, os Estados Unidos exercerão este mesmo poder agora no tempo do fim. Mas tudo isso a favor do poder papal. Por isso diz, faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, ou seja, o papado, cuja chaga mortal foi curada. A chaga mortal de 1798 será curada totalmente. Começou a ser curada em 1929, mas só será completamente curada a ferida mortal contra o papado quando a lei dominical for aprovada nos Estados Unidos e se espalhar pelo mundo todo. Então começa o domínio papal do tempo do fim. Meu querido irmão, o verso 13 diz: e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Um decreto dominical e depois um decreto de morte. Verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E o verso 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, 666. Meu querido irmão, quando os Estados Unidos da América do Norte, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, e já se aliou,
a fim de dominar as consciências e obrigar homens a reverenciar o falso sábado, ou seja, reverenciar o domingo, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. Isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 18, parágrafo 2. Todo homem será provado. Todos, homens e mulheres, serão provados. Obediência ou desobediência? Eis a questão a ser assentada por todo o mundo. Todos serão chamados a escolher entre a lei de Deus e as leis humanas. Aí se traçará uma linha divisória. Não existirão senão duas classes. Todo o caráter estará plenamente desenvolvido e todos mostrarão se escolheram o lado da lealdade a Deus ou o lado da rebelião. Desejado de todas as nações, 541, parágrafo 5. Meu querido irmão, o sábado será a pedra de toque da lealdade. O conflito agora no tempo do fim, ele vai se centralizar entre a guarda do sábado ou a guarda do domingo. Por isso, a serva de Deus diz, em grande conflito, 605, diz assim: o sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. O único mandamento que as pessoas não aceitam agora no tempo do fim é o quarto mandamento, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, o 7º, não o primeiro. Isso está em Êxodo capítulo 20, verso 8 até o verso 11. Então o sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que o não servem. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra classe, preferindo o sinal da obediência e a autoridade de Deus, recebe o selo de Deus, o selo do Deus vivo. Grande conflito, 605, parágrafo 2. O selamento, meu querido irmão, do povo de Deus e o selamento dos ímpios está claramente revelado no Apocalipse. Todos serão selados, os salvos e os perdidos. Os salvos serão selados pelo selo do Deus vivo, que é o Santo Sábado. E os perdidos serão selados pelo sinal da besta, que é o domingo, em oposição ao sábado. Por isso, existem 7 selos. Os 7 selos de Apocalipse, capítulo 5, 6, 7 e 8, estes 7 selos mostram as 7 fases do selamento do povo de Deus. Meu querido irmão, no juízo celestial, este juízo celestial que começou em 1844 pelos mortos, este juízo celestial vai passar para os vivos no tempo em que for aprovada a lei dominical. Porém, meu querido irmão, este selo do Deus vivo, este selamento, não vai começar no anonimato, em segredo. O selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios, isto será anunciado com sinais majestosos. As coisas serão proclamadas para o mundo inteiro saber. Abra sua Bíblia em Apocalipse 7. Apocalipse capítulo 7, vamos ler o verso 2 e 3. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. O selamento do povo de Deus, pelo selo do Deus vivo, ele aparece aqui na profecia dentro do contexto do 6º selo. Lembre-se, o capítulo 7 de Apocalipse está dentro do 6º selo, porque o 6º selo começa no capítulo 6, verso 12. E o contexto do 6º selo vai até o final do capítulo 7. Portanto, meu querido irmão, o selamento do povo de Deus está no 6º selo.
Porém, o selamento do povo de Deus não vai começar no anonimato. As pessoas não poderão ser seladas pelo selo do Deus vivo ou pelo sinal da besta sem serem primeiramente avisadas, advertidas seriamente. Deus vai usar sinais majestosos e poderosos no céu e na terra, para que todos os 8 bilhões de habitantes da terra fiquem sabendo o que está acontecendo, o que está por vir e que decisão devem fazer. Decisão a favor da vida ou decisão a favor da morte? Decisão a favor dos mandamentos de Deus ou decisão a favor dos mandamentos humanos? Meu querido irmão, veja os sinais majestosos que ocorrerão, proclamando a chegada do juízo dos vivos, a chegada do selamento do povo de Deus. Deus vai anunciar. Como? Deus tomou sobre si a responsabilidade de preparar o mundo, avisando o mundo, advertindo o mundo, antes de começar o selamento, para que muitos se convertam, para que a grande multidão de filhos e filhas sinceros de Deus saiam de Babilônia. Deus usa estes sinais majestosos do 6º selo. Abra sua Bíblia, Apocalipse 6, versos 12 em diante. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Quando fala sentado sobre o trono, está falando de juízo. Queridos, nós podemos usar isso para a segunda vinda de Jesus? Podemos, mas tem dupla aplicação. A aplicação primária se aplica ao juízo, quando chegar o juízo dos vivos. Esses sinais majestosos vão acontecer e as multidões no mundo ficarão apavoradas, temerosas, vão clamar, vão querer saber o que está acontecendo. Mas somente os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus entendem esta profecia e poderão proclamar esta profecia com a ajuda dos sinais realizados por Deus. Deus e o seu povo se unem para a evangelização mundial. Em questão de semanas e de meses, o mundo todo saberá a diferença entre o sábado bíblico e o sábado falso, o domingo. Meu querido irmão, Deus faz questão que o mundo todo entenda a diferença entre os mandamentos de Deus, escritos pelo dedo de Deus, e os mandamentos de homens. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus usa estes sinais do 6º selo. Muitos poderão dizer que estes sinais já aconteceram lá no passado, em 1755, em 1780, em 1833. Sim, queridos, aconteceram. Só que naquele tempo, esses sinais estavam anunciando a chegada do juízo dos mortos. E agora, eles se repetem, anunciando a chegada do juízo dos vivos. Muito mais importante agora, porque milhões vão se converter. A grande multidão vai se converter, vai sair de Babilônia e vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Por isso, o juízo dos vivos não começa em segredo, no anonimato. Deus anuncia poderosamente este grande evento. Meu querido irmão, o sinal da besta é um dia colocado no lugar do dia de Deus. O dia de Deus é o sábado. Ezequiel capítulo 20, verso 12 diz: e lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor Deus que vos santifica. O sinal de Deus é o sábado. Ele vem desde a semana da criação, Gênesis 2, 1 a 3. Ali menciona que Deus estabeleceu o 7º dia como um dia santo. Ele abençoou, santificou e descansou no 7º dia. Deus repetiu o sinal divino. O sinal divino do sábado é repetido nos 10 mandamentos.
Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. E o sinal da besta é um sinal colocado no lugar do sinal de Deus. Se o sinal de Deus é o 7º dia, o sinal da besta é o 1º dia, que está sendo santificado no mundo todo. Mas não tem um mandamento bíblico para a santificação do domingo, meu querido irmão. Existe sim a encíclica papal Laudato Si, que no 6º capítulo dela manda-se guardar e observar o domingo. Existe sim o mandamento do domingo, mas na lei papal, não na lei de Deus. Por isso, meu querido irmão, o sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal da submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal de obediência à autoridade de Deus, recebe o selo do Deus vivo. Grande Conflito 605. Meu querido irmão, os justos vivos receberão o selo de Deus antes do fim da graça. Quando a porta da graça for fechada, todos já terão sido selados, ou pelo selo do Deus vivo, ou pelo sinal da besta. Ninguém vai se converter após o fechamento da porta da graça. Isto está mostrado em Apocalipse capítulo 8, verso 1 até o verso 5. Jesus faz uma grande intercessão na abertura do 7º selo. Quando ele abre o 7º selo, ele faz uma grande intercessão com muito incenso. E esse é o tempo da conversão da grande multidão que sai de Babilônia. E logo em seguida, Deus mostra na profecia Jesus lançando o incensário sobre a terra. Jogou o incensário. Agora, no capítulo 8, verso 5, quando Jesus terminou a intercessão, jogou o incensário sobre a terra, ele diz, está feito. Permaneça o perdido, perdido. E permaneçam os salvos, salvos. E então os 7 anjos começam a tocar as suas trombetas. Apocalipse 8, verso 6. Meu querido irmão, os 4 ventos serão soltos e as destruições começarão após Jesus Cristo fechar a porta da graça, lançando o incensário sobre a terra. Apocalipse 8, verso 5. Então, o verso 6 do capítulo 8 de Apocalipse diz, os anjos se prepararam para tocar as suas trombetas. Meu querido irmão, lembre-se que a grande multidão que vai sair de Babilônia, ela é formada por filhos e filhas de Deus sinceros de coração, que viviam a luz que possuíam. A pessoa que não vive a luz que possui, esteja ela em Babilônia, ou esteja ela dentro da igreja adventista, ou esteja ela em qualquer outra igreja, a pessoa que não vive a luz que possui não é sincera. Ela é morna. Ela não é um filho e filha de Deus gerado pelo Espírito Santo. Os filhos e filhas de Deus gerados pelo Espírito Santo, eles vivem a luz que possuem. Uns têm uma pequena luz, outros têm uma luz maior, mas eles são sinceros à luz que receberam. Lembre-se que os que vão sair da grande Babilônia, esta grande multidão, e que vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, são os filhos e filhas sinceros que estão em Babilônia e que estão vivendo fielmente a luz que receberam. E agora, ao compreenderem a questão do sábado e domingo, se unem aos que guardam os mandamentos de Deus. Porém, meu querido irmão, minha querida irmã, os cristãos adventistas, os adventistas mornos, que não vivem a luz que possui, preste atenção nisso, os adventistas mornos que não vivem a luz que possuem, eles serão, infelizmente, vomitados da boca de Deus. Não haverá uma conversão instantânea. Não haverá uma conversão instantânea dos adventistas mornos de Laodiceia. Esse processo de conversão, esse processo de reavivamento, é um processo que tem que começar hoje pela confissão dos nossos pecados, abandonando a mornidão, abandonando o compromisso que temos com o mundo, com o mundanismo,
e centralizando os nossos pensamentos em Deus, no céu, na segunda vinda de Jesus, buscando o batismo do Espírito Santo. Não pense que os mornos de Laodiceia vão de repente ser reavivados e ser convertidos. Não, meu querido irmão, isto é um processo que tem que começar agora, abandonando os pecados, confessando os pecados, sair da mornidão e ser reavivado pelo Espírito Santo. Precisa começar agora. Não deixe para quando sair o decreto dominical. Não, meu querido irmão. Aí começa o peneiramento da igreja, aí começa a sacudidura e os mornos serão jogados fora, porque haverá uma separação entre joio e trigo. Por isso não adie a sua decisão de romper com os pecados conhecidos, confessar esses pecados, abandoná-los e buscar o batismo do Espírito Santo. Agora é o tempo de nos prepararmos, não amanhã. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Onde está escrito isso? Testemunhos, volume 5, página 216, parágrafo 2. Vejam, meu querido irmão, a santidade começa agora, hoje. Você busca a santidade de Jesus. Você e eu precisamos eliminar os pensamentos impuros. Precisamos deixar de cobiçar e amar o mundo. E precisamos deixar de lado a língua falsa, o coração enganoso. Todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Você deseja esta santidade? Jesus quer dar esta santidade para você. As vestes puras e santas não estão preparadas para serem vestidas por ninguém depois de entrar nos portões da cidade. As vestes santas e puras de Jesus são vestidas em você e em mim antes de entrarmos nos portões da Nova Jerusalém. É agora, é nesse tempo que se chama hoje, que Deus está vestindo você e a mim das vestes santas e puras da justiça de Jesus. Todos que entrarem pelo portão da Nova Jerusalém terão sobre si o manto da justiça de Cristo e o nome de Deus estará na sua testa. Este nome é o símbolo que o apóstolo viu em visão e significa a submissão da mente a uma obediência inteligente e leal a todos os mandamentos de Deus. Filhos e filhas de Deus, página 370, parágrafo 2. Meu querido irmão, o tempo do selamento é muito curto. Quando for aprovada a lei dominical, haverá um curto período de tempo, quem sabe 1 ano e meio, até o fechamento da porta da graça, para que todos façam a decisão ao lado de Deus, ao lado dos mandamentos de Deus. Por isso, no livro Primeiros Escritos, página 58, parágrafo 2, Deus diz assim: o tempo do selamento é muito curto e logo passará. Agora, presta atenção, agora, enquanto os 4 anjos estão segurando os 4 ventos, é tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. Agora é o momento certo. O selo do Deus vivo só será colocado sobre os que são semelhantes a Jesus no caráter. Leio de novo. Orientação da criança, página 112, parágrafo 5. O selo do Deus vivo só será colocado sobre os que são semelhantes a Jesus no caráter. Aleluia! Jesus quer dar o caráter dele para você. Não terão o caráter de Jesus aqueles que não buscam, aqueles que não pedem. E eles também não receberão o selo do Deus vivo. Mas a decisão é sua hoje, buscar o caráter de Jesus. Ser vestido pela veste santa e pura da justiça de Jesus. E nós lemos ainda em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 336, parágrafo 2. Assim como a cera recebe a impressão do selo,
Também a alma deve receber a impressão do Espírito de Deus e conservar a imagem de Cristo. Conservar a imagem de Cristo. Meu querido irmão, por que é importante a mensagem do terceiro anjo? Porque é o terceiro anjo que separa o trigo do joio. É o terceiro anjo que separará o trigo do joio. Veja este pensamento em Primeiros Escritos, página 118, parágrafo 1. Vi então o terceiro anjo. Disse o meu anjo acompanhante: terrível é a sua obra. Terrível é a obra do terceiro anjo. Tremenda a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente e toda a atenção. Primeiros Escritos, página 118. Meu querido irmão, a mensagem do terceiro anjo vai trazer sacudidura, peneiramento. E agora é o tempo em que nós precisamos fazer mudanças radicais na nossa vida. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Esse é o conflito agora no tempo do fim. Nesse tempo, o ouro será separado da escória da igreja. A verdadeira piedade distinguir-se-á então claramente daquela que é só uma aparência. Muitas estrelas. Percebam o que está escrito em Testemunhos, volume 5, página 81, parágrafo 1. Deus adverte: muitas estrelas, cujo brilho temos admirado. Pregadores, líderes, muitas estrelas, cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. A palha, como uma nuvem, será levada pelo vento, mesmo em lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Testemunhos, volume 5, página 81. Ao se aproximar a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo. Eu estou lendo para vocês, Grande Conflito, página 608, parágrafo 2. Ao se aproximar a tempestade, uma classe numerosa, não será pouca gente não, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo. Parecem adventistas, parecem filhos e filhas fiéis, mas não são, porque não foram santificados pela obediência à verdade. Então eles abandonam a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando do seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz e, em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil, o lado popular. Queridos, homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam a sua capacidade para enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Grande Conflito 608, parágrafo 2. Meu querido irmão, o meu apelo para você hoje é que nos preparemos para a chuva serôdia, para a sacudidura. Vi que ninguém poderia participar do refrigério. Quando a serva de Deus fala refrigério, está falando do derramamento do Espírito Santo. Vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, sobre todo o orgulho, sobre todo o egoísmo, sobre todo o amor ao mundo e sobre toda a má palavra e ação. Primeiros Escritos, página 71, parágrafo 2. Tem que haver vitória sobre o pecado. Jesus venceu o pecado e Ele nos dá a vitória dele. E por que não podemos vencer? Tudo posso em Cristo que me fortalece. Vitória sobre o pecado, diária, pecados conhecidos. Nenhum de nós receberá jamais o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter. Quando? Hoje. Purificar de toda contaminação o templo da alma. Quando? Hoje. Então a chuva serôdia cairá sobre nós. Testemunhos, volume 5, 214, parágrafo 3. Queridos, hoje devemos nos entregar a Deus, para que sejamos esvaziados do próprio eu.
esvaziados da inveja, esvaziados dos ciúmes, das ruins suspeitas, esvaziados das pelejas, das brigas. Tudo quanto seja desonroso para ele precisa sair. Jesus faz esta obra. Hoje devemos ter o nosso vaso purificado, a fim de estar prontos para o orvalho celeste do Espírito Santo, prontos para os aguaceiros da chuva serôdia, pois a chuva serôdia virá, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 190. É a nossa obra hoje, entregar a nossa alma a Jesus, para estarmos preparados para o tempo do refrigério, o derramamento do Espírito Santo, pela presença do Senhor, preparados para o batismo do Espírito Santo. Meu querido irmão, que esta mensagem cale fundo na sua mente, no seu coração. É hoje o dia da confissão, do abandono do pecado e da busca do batismo do Espírito Santo. Deus quer selar você com o selo do Deus vivo e batizá-lo com o Espírito Santo. Ele fará isso se você pedir, se você buscar. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido, derrama sobre mim e os meus irmãos, sobre todos os que anseiam as vestes puras e santas de Jesus, sobre todos os que anseiam serem purificados de toda contaminação, dos pecados do coração, que são inveja, ciúmes, más suspeitas. Pai querido, purifica-nos pelo sangue de Jesus, batiza-nos com o Espírito Santo e sela-nos com o selo do Deus vivo, para a glória do teu nome. Amém e amém. Deus abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã. Fique com a paz de Jesus. Amém.